Peço a gentileza, eu peço a gentileza que vocês desliguem os microfones, tá? Nossa apresentação vai ser hoje sobre martelos. A gente vai ter um pedaço de uma apresentação em PowerPoint, alguns vídeos para ilustrar melhor. Lembrando que essas apresentações, essa live, ela fica gravada, então se você precisar tirar alguma dúvida sobre o treinamento de hoje, sobre bate-papo, eu costumo dizer que é um bate-papo, você pode, através do telecontrol, acessar esse treinamento, esse bate-papo e tirar as dúvidas lá. Caso você não tenha tirado a dúvida com essa live, com esse bate-papo, peço a gentileza que entre lá no helpdesk do Telecom, mande sua dúvida por lá e assim que possível a gente retorna. Normalmente, pessoal, a gente tem respondido de um dia para o outro. Se você mandar de manhã cedo, no dia seguinte a gente responde ou até mesmo no mesmo dia. Então, pessoal, se está sem áudio, né? O Valim falou que está sem áudio, provavelmente é lá, tá? Que a gente a gente já fez os testes, tá? Tá funcionando aqui normalmente. Então, meu nome é Alexandre Brito, sou consultor técnico do Grupo AVD. Hoje nós vamos falar de marteletes, toda a linha de marteletes. Basicamente, a gente vai falar de alguns modelos que servem para outros. E o que eu costumo dizer, o que é mais importante, é a gente entender primeiro o funcionamento. Como é que funciona a máquina? Se a gente entendendo o funcionamento, a gente consegue chegar até o problema. Tá? Aproveitando o treinamento, esse bate-papo, a gente quer desmistificar esse medo que as assistências técnicas têm com relação a marteletes. São máquinas muito simples de fazer manutenção. Normalmente estraga apenas uns componentes, não são específicos os componentes. Pessoal, peço que desligue os microfones, por favor. Então, são alguns componentes, basicamente são anéis O-rings que estragam nos marteletes. Então, nós vamos passar a apresentação, vamos falar um pouquinho dos marteletes, entender o funcionamento. E aí, no decorrer do bate-papo aqui, vocês vão perguntando através do chat, tá? Tem o chatzinho ali no Zoom, tá? Então, através daquela janela ali de chat, você vai fazer as perguntas. No final, a gente já deixa um espaço para responder elas, tá? Aí, o nosso bate-papo vai ser de 1 hora, mais ou menos, já com as perguntas, tá? Aproveitando também, se possível, vocês editarem o nome de vocês quando vocês entrarem no Zoom, na sala da live, para que a gente saiba quem que está fazendo a pergunta, né? Para a gente nós nos direcionarmos diretamente à pessoa que fez a pergunta. Vamos passar a apresentação lá. Rony, passa a apresentação aí para a gente. Coloca a apresentação para a gente, que aqui deu um probleminha técnico. E aí a gente vai falar mais sobre isso. Vamos lá. Estou passando aí para a gente chegar lá nas máquinas. Então, essa é a linha de martelos que nós temos. Nós temos marteletes, e nós temos martelos e temos martelos demolidores. A gente já vai entender qual que é a diferença entre eles. Só está faltando mais um martelete e a bateria, mas lá em cima, no canto superior esquerdo, já vai fazer a vez dos dois, tá? Eles são muito parecidos entre eles, tá? O que vai mudar é só o motor. Então, um motor é brushless e o outro motor é o motor convencional, com escova de carvão. Mas nós vamos ter treinamentos relativos a ferramentas a bateria, daí a gente vai entrar mais a fundo nisso. Mas vamos lá. Próximo slide, Rony. Então, vamos lá. Então, marteletes e martelos. Qual que é a diferença entre eles? Marteletes e martelos, perfuradores, rompedores. Nós temos em linha. Temos martelos rompedores.
E aí temos martelos demolidores. Basicamente, a diferença entre martelete e martelo é o peso. Tá? Vocês vão encontrar, para quem vende máquinas, né, já na sua assistência técnica vende máquinas, ou para quem ainda não vende, talvez isso seja um pouco estranho de escutar. Mas, basicamente, os marteletes são vendidos através do seu peso. Então, marteletes, aqueles pequenos, eles são na categoria 2 quilos, 2 quilos, 3 quilos. Aí, martelos, então, marteletes são em torno de 2 a 3 quilos. Os martelos começam de 4, 5 até 7 quilos. E aí começa a falar dos martelos rompedores e demolidores, que começa de 5 e vai até 30 quilos. Essa é a grande diferença entre os martelos. Próximo slide. Então, aqui é a classificação dos nossos marteletes, tá? Então, os marteletes perfuradores rompedores, o que significa perfurador rompedor? Que ele fura o concreto e que ele pode quebrar o concreto. Então, são todos os martelos que têm as funções de perfurar com broca ou quebrar concreto, utilizando uma ponteira ou talhadeira. Então, o exemplo dos marteletes que nós temos é o MPV 620, o MPV 832, o MPV 840, o MPV 1500 e os 2 marteletes à bateria. Então, esses são considerados marteletes, tá? Ou martelos, onde eles têm as 3 funções, na verdade, né? Eles perfuram tanto concreto como metal ou madeira e também quebram. Tá? Então, tem as 3 funções. E que o pessoal das assistências técnicas tem mais receio de mexer, porque acha que é uma máquina de 7 cabeças, né? É um bicho de 7 cabeças. Na verdade, não. É um produto muito simples. Próximo slide. Está aí um sistema convencional e o sistema do martelete. Tá? O de cima ali é uma furadeira convencional. Ele trabalha com 2 arrastes, como se fossem 2 engrenagens invertidas. Esse sistema é um sistema mais simples, porém, ele gera menos força de impacto, mais atrito e mais calor e mais desgaste. Então, quando você usa uma furadeira convencional para fazer uma perfuração de uma viga, por exemplo, de um pilar, que são concretos usinados, a máquina sofre bastante. Ela até consegue fazer perfuração, mas a perfuração vai demorar muito e vai danificar a máquina rapidamente. Então, se vocês encontrarem furadeiras que estão com os arrastes desgastados, provavelmente o consumidor está utilizando a máquina para furar concretos usinados. Então, o ideal seria que ele comprasse um martelete. Então, ali embaixo, o sistema eletropneumático, que é do martelete, está mostrando o pistão, cilindro, batedor e a broca, e aqui dali está tudo girando, tudo em movimento. Então, como você não tem contato entre o pistão e o cilindro, porque esse contato é feito através desse anel de borracha, o desgaste é mínimo. Por ser um desgaste mínimo, então é uma máquina que vai gerar menos aquecimento. E a força de impacto, porque a distância entre o pistão e o batedor é uma distância maior, então tem um tempo para esse pistão ou peso morto pegar uma velocidade e atingir esse batedor com uma força maior do que do arraste de uma máquina convencional. Então, é uma máquina que faz menos força para fazer a perfuração em concreto, gerando menos aquecimento e menos atrito com menos desgaste. Então, por isso que o martelete eletropneumático ele é mais eficiente para furar concreto. E por que ele é chamado de sistema eletropneumático? Porque entre o pistão e o cilindro ali existe uma câmara, bem atrás ali, ó, você olhando o anel de borracha na cor marrom, olhando ele para trás, ali para a direita, vocês vão ver que tem um espaço onde o pistão não encosta no cilindro, no fundo do cilindro. Então, ali é uma câmara de ar onde está o sistema eletropneumático, né? Que, na verdade, é o sistema pneumático. O sistema elétrico é o próprio motor do martelete. Vamos para o próximo slide, eu acho que é um vídeo. Os acessórios. Bem, acessórios, eu acho muito importante as assistências técnicas terem um acessório na sua assistência para revender. O consumidor, normalmente, depois que ele conserta a ferramenta, ele já quer sair usando ela. Então, você ter o acessório, você ter
a mão ali já o acessório para o consumidor comprar é bem importante. Tá? Próximo slide. Aqui tem mais um acessório que é possível adaptar nos marteletes que tem as funções, as 3 funções. Então, se você tiver isso, é possível vender para o consumidor furar metal, madeira, plástico, né? Exceto o concreto. A função concreta é só com broca SDS Plus, tá, pessoal? Então, se vocês encontrarem na assistência técnica de vocês uma máquina com um acessório desse e uma broca para concreto, avise o consumidor que esse mandril, normalmente, furando concreto usinado, aguenta apenas 20 furos, tá? O mandril, ele abre, ele não aguenta a força que tem o martelo para furar concreto. Ok? Próximo. Então, está aqui um pouco da diferença entre as funções e o tipo de martelete, né? Então, ali em cima a gente está com o martelete furando o concreto. Então, ali todo o sistema na parte de cima está girando. Em compensação, na parte de baixo, apenas o pistão está funcionando. Então, só o pistão ali está batendo. Então, por que alguns fornecedores, ou a maioria dos fabricantes, melhor dizendo, a maioria dos fabricantes de marteletes, indicam o martelete para quebrar concreto apenas 20% do seu trabalho? Então, o que a gente costuma dizer? Que o martelete ele tem 80% do seu trabalho furando concreto e apenas 20% quebrando concreto. Aí vocês vão me perguntar, mas poxa, Brits, se a máquina tem a função de quebrar, por que não pode quebrar? A gente já vai entender isso bem direitinho quando aparecer o vídeo ali, eu falo bem claro isso. Mas, basicamente, quando a máquina está na função rompedor, ela não consegue lubrificar o pistão e o cilindro. Isso gera muito aquecimento, muito desgaste, e aí vocês vão encontrar máquinas com o consumidor dizendo a seguinte frase: minha máquina perdeu a força de impacto. É justamente porque o consumidor só utilizou a máquina na função talhadeira. E isso está virando uma coisa recorrente, porque a maioria dos eletricistas ou pedreiros que vão fazer a instalação de eletrodutos, ou o encanador que vai fazer uma abertura na parede para instalar tubulações hidráulicas, eles não estão utilizando cortadoras de parede. A Wonder possui cortadoras de parede, são 2 os modelos, que são máquinas específicas para essa função, mas eles querem que uma máquina que faça tudo, né? Então, eles já usam os marteletes de 2, 3 quilos, para abrir as canaletas, e só usa na função talhadeira. E isso, como eu falei, danifica a máquina rapidamente. Isso não é uma característica Wonder, tá? Isso é uma característica de todas as outras marcas. Se vocês tiverem uma curiosidade, abram o manual de outras marcas e eles vão dizer ou em números, em porcentagem, né? 80-20, 80% furando, 20% quebrando, ou eles vão colocar que essa máquina não está preparada para fazer esse tipo de trabalho por um período longo de tempo, né? Mais ou menos assim é a frase que eles colocam no manual. Nós colocamos também que para pequenas quebras, né? A gente não coloca 80-20, mas a gente coloca no nosso manual que é para pequenas quebras. Vamos lá no próximo, Rony. Acho que o próximo é um vídeo. Então, vamos passar o vídeo aí, eu explico bem detalhado como é que funciona. Esse é um martelete Wonder em corte. Então, vamos passar o vídeo aí para vocês entenderem. Bom, a título de informação... Pode deixar, Ronei, o áudio. O 853, então são muito similares internamente, e são martelos, são marteletes com 3 funções, né? Função furadeira convencional, que é o que ela está fazendo aqui agora, está furando sem impacto, furadeira com impacto, né? Para você usar a broca SDS Plus, e
romper, né? Então aqui a gente, como eu falei, a gente está na função furadeira sem impacto, para usar com a arte adaptadora, que nós já vimos no slide anterior. E aquela imagem, né, é um GIF, né, uma imagem digital de um componente do martelete. Aquele componente ele está aqui dentro, tá? Ele começa aqui e vai até a ponta lá da máquina. Vou trazer até um pouquinho mais para cá para a gente ver. Vocês observarem que a máquina está girando, né? Então aqui a gente vê o mandeiro da máquina. Aqui está toda a parte daquela peça que a gente viu até aqui embaixo. Aqui a gente tem um rolamento excêntrico, é ele que faz a função do impacto. E esse eixo que está ligado no induzido que está aqui embaixo. Então esse eixo aqui está girando toda a camisa aqui da máquina, né, o porta-ferramenta, que lá na frente está girando a broca. Eu vou mudar para o sistema furar com impacto para vocês verem funcionando. Aqui a máquina está bem limpa, tá? Não tem graxa nenhuma, que é justamente para a gente poder observar os componentes funcionando. Mas o normal é que a gente está cheio de graxa aqui, e a graxa sempre trabalhando, porque né, se essa engrenagem está girando, essa que está girando está formando um turbilhão e a graxa está movimentando, está sendo jogada de um lado para o outro para ir lubrificando os componentes. Vamos lá. Aqui eu liguei o sistema de impacto. Agora a máquina está furando concreto, então a gente está usando uma broca SDS Plus. E aqui ela está funcionando, está furando concreto. Então quem faz a função de bater, né, que dá um impacto, é esse rolamento em conjunto com o pistão e o peso morto que estão lá dentro. Aqui, como eu falei, o turbilhão de graxa causado pelo giro aqui do porta-ferramenta e mais essa engrenagem, mais o rolamento, está jogando a graxa aqui para dentro do sistema. Então está tudo sendo lubrificado. Eu queria, além da curiosidade, né, deixar o pessoal entender por que nós normalmente a gente fala que esse tipo de martelete, não só da Vonne, mas das outras marcas, não é indicado para fazer a função de apenas quebrar concreto. Por quê? Então eu vou colocar agora na função talhadeira. Coloquei na função talhadeira, observe que todo o sistema aqui parou de funcionar. Ela não está mais girando a máquina, ela está parada aqui. Ó. E aí já está funcionando aqui, ó, o rolamento excêntrico. Mas o que causa o maior turbilhonamento da graxa é essa engrenagem e essa engrenagem aqui, esses dois eixos. Agora a graxa não consegue entrar lá para dentro. Ela fica aqui só por fora desse rolamento. Então o que vai acontecer? Não vai ter lubrificação. Não havendo lubrificação, a máquina vai superaquecer e vai desgastar todo o sistema. Então é por isso que a gente fala que esse tipo de máquina que tem as três funções não é indicado apenas para quebrar. Tá? No caso de uma máquina que não tem as três funções, que ela só quebra, é eliminado essa engrenagem e é eliminado essa engrenagem aqui. No GIF anterior, a gente mostra que todo o sistema aqui está aberto e a graxa está entrando, ou o óleo, né? Alguns componentes, alguns fabricantes usam óleo, a gente usa graxa e óleo. Consegue entrar aqui e lubrificar, né? A graxa e o óleo conseguem entrar aqui e lubrificar. Ok? Então, apenas uma curiosidade, uma informação para vocês verem como é que funciona a máquina por dentro. Legal, Rony. Agora vamos continuar na apresentação ali. Então vamos lá, pessoal. Acho que ficou bem entendível, né? Porque que a máquina, esses tipos de marteletes não são indicados para apenas quebrar. Então vocês vão encontrar a maioria dos problemas que vocês vão encontrar nos marteletes que tem as três funções é relativo a isso. Depois eu mostro, eu estou com a máquina aqui aberta, que é justamente essa máquina da apresentação. Eu vou mostrar para vocês o que estraga na máquina quando o consumidor usa a máquina apenas na função talhadeira. Tá? Depois a gente vem para cá. Vamos lá, ó, função rompedor. O uso da função rompedor deve ser esporádico devido à baixa lubrificação, que é característica dos marteletes e martelos, quando usados nessa função, independente da marca. Alguns fabricantes determinam o uso de
da função rompedor pelo fator de trabalho. Então, eu falei 80-20. E outros, como a Vondra, indicam no manual para fazer uso leve ou esporádico na função rompedor. Muitos consumidores utilizam os marteletes para abrir canaletas na parede para instalação de eletrodutos, tubulação de água, mas a máquina ideal para fazer esse serviço é a cortadora de parede. Como eu falei, nós temos dois modelos, CPV 3150 e CPV 1500. Aí os códigos das máquinas, se vocês tiverem curiosidade, coloca lá no teleconto ou no nosso site, vocês vão encontrar a máquina e vão ver qual que é a máquina indicada para esse serviço. Então, se aparecer um consumidor fazendo uso do martelete nessa função, indiquem para eles comprarem uma desses dois modelos, ok? Próximo. Então, vamos lá, classificação. Como que os marteletes e os martelos são classificados? Então, os consumidores pedem pelo peso da máquina, depois pela marca, potência, força de impacto e o preço. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre isso, no próximo slide ali, Rony. Então, eu fiz uma indicação aí, mais ou menos, do que o pessoal pede e de qual categoria está cada martelete. Então, martelete perfurador rompedor, eles têm categorias de 2 até 3,9 ou 4 quilos, né? Então, se o consumidor falar, eu preciso de um martelete de 2 quilos, então você sabe que ele pode ter até 4 quilos. Espessura do concreto usinado que ele pode quebrar, 1,6 centímetros. Como que eu cheguei nessa conta? Basicamente, pessoal, existe um consenso entre os fabricantes que diz o seguinte, para cada 5 quilos, então um martelo de 5 quilos, ele consegue quebrar um concreto de até 1 polegada. Então, para cada polegada de concreto, 5 quilos que tem que ter o martelo. Então, se o martelo tem 5 quilos, ele quebra 1 polegada, o martelo de 10 quilos vai quebrar 2 polegadas, o martelo de 15 quilos vai quebrar 3 polegadas. Tá? E assim por diante. Então, para a gente indicar um martelete correto para o consumidor, fala assim, você vai quebrar o quê? Um contrapiso? Contrapiso a gente sabe que tem ali 1 polegada, 2 polegadas, é o que tem um contrapiso. Então, a gente vai indicar um martelete ali de 5 a 10 quilos, que vai ser suficiente para fazer essa quebra. Mas não os marteletes rotativos, tá, pessoal? Como a gente já falou, esses a gente para quebrar esporadicamente. Então, o martelete rotativo você vai utilizar para tirar uma cerâmica, para você tirar um porcelanato de um piso ali, de 2x2 no máximo, ou de um cômodo no máximo. Agora não dá para você quebrar o piso de uma casa inteira, tirar um azulejo, um porcelanato de uma casa inteira. Vamos lá, a gente já vai chegar no martelete que faz isso. Então, o martelo perfurador rompedor de 4 até 7 quilos, que está na categoria 5 quilos. Então, de 4 até 7 quilos, ali, 6,9, é a categoria 5 quilos. Esses marteletes podem quebrar até 3 centímetros de piso. Então, se tiver um piso de concreto de até 3 centímetros, esses marteletes estão tranquilos para fazer essa demolição, essa quebra. Martelo rompedor de categoria 10 quilos, ele vai de 7 até 11,9, quase 12 quilos. Eles quebram até 5 centímetros. Nesse caso, o martelo rompedor e o martelo demolidor, eles são específicos para esse tipo de trabalho. O que a gente tem que respeitar justamente é só a espessura do concreto que ele vai quebrar, mas respeitando a espessura do concreto, ele pode quebrar durante o dia inteiro. E aí o martelo demolidor, categoria de 20, 16 quilos, vai de 12 até 30 quilos. Esses são os maiores, esses são os famosos lambretas, né? Ou lambreta de baiana, que eles chamam, né? Ou aqueles... eles chamam de picareta elétrica. Tem vários nomes esses martelos grandes aí, os demolidores, tá? Vamos próximo slide. Então, vamos lá. Então, eu fiz um exemplo de cotação de martelo aí, né? O consumidor pede um martelo na categoria 10 quilos. Então, primeiro a gente tem que ver se a Vonder tem a ferramenta de 10 quilos, né? Então, a categoria é 10 quilos,
se ele está na categoria 10 quilos, nós temos um modelo, é o modelo 1315, MRV 1315. Beleza, então a gente já sabe que o modelo a gente tem. Agora a gente precisa saber se ele está o quê? Se o consumidor gostou da marca, se ele procurou pela marca, se ele vai procurar agora pela potência e depois pela força de impacto. Vamos lá, Rony, acho que está no próximo slide já esse exemplo de cotação. Então a gente já sabe que tem já sabe que é um martelete, o consumidor quer um martelete de 10 quilos, um martelo de 10 quilos, ele quer saber a marca. Então existe a marca Wonder, existe a marca B, a marca D e a marca M. Categoria de peso. O MRV, ele está dentro da categoria, mas ele pesa 7 quilos, que é o mais leve deles. A marca B é 7,2, marca D 7,9 e a marca M 9,8. A segunda coisa que a gente precisa ver a potência. Então o MRV ele tem 1.300, a marca B 1.200, marca D 1.350 e a marca M 1.400. Então a marca B ela está fora, né? Está fora porque a potência dela é menor do que da Wonder e menor do que das outras marcas. Então a gente já desclassificou ele. Da marca D, ele ainda continua na categoria, potência é maior, e a potência da marca M também é maior. O último quesito, e é um quesito de desclassificação, é um dos mais importantes, é a força de impacto. Tá? A força de impacto é dado lá no peso morto com o cilindro. Depois a gente vê aqui ao vivo. Aí a gente vai dar uma olhada na força de impacto. Da Wonder são 15 joules. Da marca B, 11, da marca D, 14 e da marca M, 12. Ou seja, dentro da categoria, dentro da potência e dentro da força de impacto, o da Wonder saiu na frente com relação a isso, né? Então a gente tem uma máquina que tem uma potência parecida com a marca M, porém a força de impacto dele é muito maior do que da marca M. Aí só precisava saber o preço. Mas aí preço, cada um, né, vai fazer o seu preço lá, né? Cada um tem a sua margem, etc. Mas só para a gente ter uma ideia de como a gente classifica. Então, muita gente acha que o peso da máquina está relativo ao joule. Não diretamente, está relacionado, mas não diretamente. Mas o consumidor ele não pede por isso. Não queira transformar o joule em quilos. Tá? Não é isso que o consumidor quer. O consumidor quer saber se a máquina está na categoria de peso. Como se fosse um lutador de boxe. Né? O cara vai lá, se pesa, ó, categoria mosca, categoria pena, categoria médio, categoria pesado. Então, é isso que o consumidor quer saber. Ó, esse é o martelo, está na categoria pesado, ele tem 30 quilos, está na categoria 30 quilos, está. Né, que pode ser desde 16, lá, 12 quilos até 30 quilos, é uma categoria. Então, sabendo disso, a gente só precisa saber depois qual é a potência e a força de impacto. Talvez vocês perguntem, tá, Brits, dá para transformar joule em quilos? Em quilos diretamente, não. Dá para transformar em quilograma força, que é diferente de quilo. Né? Então, é só você pegar esse número que está descrito no manual, né, das máquinas e dividir por 10. Então, no caso do MRV 1315, você dividir no 15 por 10, você vai ter 1,5 kg força metro. Isso é a força de impacto da máquina, não é o peso. Tá? O peso da máquina é de 7 quilos, mais ou menos, que pesa o MRV. Então, o consumidor pede pelo peso, que é você colocar a máquina numa balança, ela vai dar, no caso do MRV 1315, vai dar o peso da máquina. Aí a força de impacto da máquina, é quanto que ela dá de pancada lá no concreto, que é de 15 joules, ou 1,5 kg força. Tranquilo? Se tiverem dúvida, vão perguntando lá, pessoal. Então, próxima lá, Rony. Só para a gente terminar aqui na apresentação, esse daqui é o mais novo filho da Wonder, é um martelo de 16 quilos, é o maior que nós temos hoje. Pode passar, que é o 1765. O encaixe dele já é um encaixe sextavado. Próximo. Tá aí as categorias dele, né, as características, desculpa, é um martelo de 1.700 watts. Olha a diferença de força de impacto, né? O MRV tem 1315 tem 15 joules, esse tem 65 joules. Transformando ele em quilograma força metro, dá 6,5 kg força metro.
Impacto por minuto, 1.900, então é uma máquina que bate bem rápido. Tipo de encaixe, como eu falei, é encaixe estavado, hexagonal, 1,18, isso dá 28 milímetros. Alguns martelos, alguns ponteiros e talhadeiras da concorrência servem neste martelo, então são acessórios intercambiáveis. Nessa máquina só tem 220. E como eu falei, está na categoria 16 quilos ali, até os 30 quilos, né? É uma máquina de 17,5 quilos. Próximo. Então, ali, a gente precisa entender um pouco dessa máquina, depois no vídeo que eu vou mostrar, ela tem ali bem específico. Essa máquina ela é lubrificada com graxa e óleo, tá? A graxa vai na parte de engrenagens e o óleo vai na parte do pistão e do peso morto. Então, ela tem um compartimento onde você tem um visor, onde você pode visualizar ali se tem ou não óleo. Então, o consumidor tem que ir constantemente observar, ver se tem óleo, não tem, ele completa. Que óleo que ele vai pôr? Pode ser qualquer óleo automotivo mineral. Então, o óleo mineral automotivo mais em conta que ele encontrar, ele pode colocar, que é uma lubrificação mais grotesca, assim, mais brutona. Então, pode ser qualquer tipo de óleo mineral automotivo. E qual que é o benefício de você estar sempre lubrificando com óleo? Primeiro é que logo da partida da máquina, essa lubrificação já vai estar ali na peça, diferente da graxa simplesmente. Quando eu tenho só graxa, a graxa tende a endurecer e sair daquele componente, né? Se desprender daquele componente. Então a máquina tem que primeiro aquecer, quando ela aquece, essa graxa ela começa a amolecer dentro da máquina. A graxa amolecendo, ela começa a fazer o seu papel de lubrificar. Ela consegue entrar em locais mais restritos quando ela está aquecida. Já o óleo, ele consegue entrar mais rapidamente, mais fácil nos locais onde a graxa não entraria, né? Então o óleo, ele já, desde o início do funcionamento da máquina, já está lubrificando. Menor aquecimento, justamente por causa dessa característica, e obviamente maior vida útil. Próximo, Rony. Então tá aí o acessório, né? Tem ponteira e talhadeira, os códigos. Então, se vocês quiserem comprar para revender para os seus consumidores, tá aí o código, ok? São só 2 modelos. Então, legal. Vamos trazer para cá, Matheus. Então tá aqui, tá uma máquina desmontada, pessoal. Essa é aquela máquina da apresentação. É uma máquina em corte. Então, a parte elétrica, eu não vou entrar em detalhes, nós já temos um vídeo da parte elétrica da live das esmerilhadeiras, então, se vocês tiverem dúvida de como testar a parte elétrica, como fazer todos os testes para ver se está com defeito, tem lá na apresentação da live da esmerilhadeira. Então, daqui para lá é a parte elétrica do martelete, aqui está a parte mecânica e eletropneumática. Aqui a gente tem o cilindro, né? O porta-ferramenta. Nesse caso, ele é bipartido, né? A gente tem a parte onde vai a broca ou a talhadeira, e aqui dentro a gente tem todo o sistema de impacto que a gente já vai ver. Bom, o que a gente precisa analisar nesses tipos de marteletes? Broca escapando, né? A broca não está ficando fixada na máquina. Ela pode, esse defeito pode ocasionar porque o consumidor não utiliza graxa na hora que ele vai colocar a broca. Então, quando você for colocar a broca aqui dentro, o consumidor tem que besuntar lá, colocar graxa aqui dentro. Para quê? Primeiro, quando ele está fazendo um furo de baixo para cima, na vertical, o que acontece? O pó começa a cair aqui dentro, né? O pó do concreto começa a cair aqui. Ele caindo aqui, ele trava essa esfera e trava essa arruela prato que segura a esfera. Travando esses dois, a esfera é que segura a broca, tá? Travando esses dois, a broca fica solta. E aí a broca começa a cair. Então, tem que colocar graxa aqui, né? Não vamos negar a garantia por causa disso, mas é importante salientar, é importante avisar o consumidor, falar, você precisa colocar graxa aqui. Tá? Você precisa colocar graxa na broca na hora que você for colocar aqui. Por quê? Protege do pó que vai cair e lubrifica ao mesmo tempo. Então, broca caindo, essa arruela prato aqui, tá? Essa arruela, que é essa arruela que segura a esfera, então ela vai estar toda picotada, até vou chegar mais perto aqui, ó. Essa arruela vai ficar toda picotada aqui quando ela tá gasta, tá? Então você troca essa,
A mola, se ela tiver perdido a tensão dela, você troca. E troca a arruela prato. Ela vai fazer uma marquinha aqui, ó, bem aqui, ó, na parte reta dela, faz uma marca. É onde está o desgaste da arruela. Porta-ferramenta. Em que momento que eu troco o porta-ferramenta? Aqui dentro eu tenho duas estrias. Vou ver se eu consigo mostrar. Ó. Eu tenho duas estrias lá dentro. Se eu consigo aqui. Então, mais ou menos, para visualizar. Essas estrias, elas vão se desgastando, como se fossem duas chavetas, tá? Elas vão se desgastando. E qual o defeito que causa? O defeito é que a máquina gira, mas a broca não, né? Por quê? Porque o que trava a broca lá dentro é justamente essas estrias. No giro, a esfera trava para a broca não sair e as estrias, as chavetas lá dentro, trava a broca para ela não patinar, para ela poder ficar girando. Né? Então, aí você vai trocar o porta-ferramenta se a broca estiver parada e a máquina estiver girando. Né? Depois, isso aqui está em ordem, tá, pessoal? De montagem aqui, tá? Em ordem, o batedor. O batedor dificilmente troca o batedor. Você vai trocar ele quando ele estiver remanchado aqui, como parece uma talhadeira de pedreiro, que ela fica toda, né, remanchado aqui a cabeça do batedor, tanto na parte da frente como na parte de trás. Então aí você troca o batedor, mas raramente troca ele. Anéis O-ring, pessoal. Anéis O-ring. Anéis O-ring vocês trocam quase que sempre. Né? Abriu a máquina, troca anel O-ring. São peças baratas. Toda vez que você abrir, troca. Obviamente, você não vai trocar. Se você consertou a máquina hoje, amanhã o consumidor já voltou, você não vai trocar de novo os anéis O-ring. Mas, né, se o consumidor já trabalhou algum tempo já com a máquina, abriu, troca o anel O-ring. Então, o primeiro anel O-ring é esse daqui do porta-ferramenta, no caso dessa máquina. Tá? Mas isso vocês vão observar, vão estudar a vista explodida. Então, sempre quando for consertar uma máquina, tenha em mãos a vista explodida da máquina ao lado, porque a vista explodida é que vai dar a sequência de montagem, vai dar a sequência, vai dar os itens das peças, vai dar o código das peças, então tem que estar ao lado a vista explodida. Os anéis O-rings dessas peças que ficam aqui dentro, que são, aqui é o alinhador do batedor, tá? As buchas alinhadoras do batedor. Os anéis que estão aqui são anéis para você diminuir a vibração do impacto. Então aqui dentro você tem um aqui, e você tem mais um aqui dentro. Ele ficou aqui, ó. Tá? Ele ficou aqui dentro do porta-ferramenta. Então, são 3 os anéis que vão aqui nesse sistema, mais esse daqui, o quarto. Então, abriu a máquina, troca esses anéis, tá? Essa máquina, o porta-ferramenta, como eu falei, são peças bipartidas, né? Vocês vão encontrar máquinas da nossa linha que isso aqui é inteiro, que é desta forma, tá? Esse daqui, como é bipartido, ele tem os pinos que seguram o porta-ferramentas. Quando vocês desmontarem, talvez fique difícil você sacar aqui, tá? Por quê? Porque ele fica vibrando e ele começa a fazer rebarbas nesses orifícios. O que você vai fazer? Não precisa trocar essa peça se o porta-ferramentas ficar difícil para sacar ou difícil para encaixar. O que você vai fazer? Vai pegar uma lixinha d'água para metal, vai passar aqui, tirar as rebarbas desses orifícios, tira as rebarbas aqui, tira as rebarbas daqui, e aí ele vai encaixar normalmente e ponha novamente os pinos para segurar o porta-ferramenta. Tá? Só se quebrar mesmo, tá? Aí você vai trocar essa peça, ok? Vamos lá. Aqui está a embreagem da máquina. Tá? Então a mola, ela está sempre empurrando a engrenagem para a parte de trás da máquina. Quando a broca trava, a tendência do induzido é girar isso aqui. Então, porque a máquina tem bastante torque, essa máquina. Qualquer martelete de qualquer linha, qualquer marca, tem muito torque. Então, ele vai querer girar, só que a broca está travada. Para não quebrar tanto o sistema, como não quebrar o pulso, o punho, melhor dizendo, do operador ou o braço do operador, a máquina patina. Então, essa mola, ela encolhe e a engrenagem salta por cima dos pinos que tem aqui. Depois a gente vai ver no vídeo ali, vai ter a máquina desmontada. Eu desmonto a máquina aqui e mostro a embreagem. Tá?
Quando se troca a embreagem? Ela começa a ficar folgada, ou seja, o consumidor vai fazer qualquer tipo de furo e a máquina patina. Então, você pode ter certeza que a mola perdeu a sua eficiência e aqui os dentes dessa engrenagem estão gastos e aí fica mais fácil para a máquina transpor essa barreira aqui, né? Então, troca-se nesse momento. Tá? A máquina está patinando, de qualquer forcinha que faz a broca, a máquina patina. Vamos voltar aqui agora a atenção para essa parte aqui. Ó. Essa parte da máquina é o que apresenta maior defeito. Tá? Primeiro, qual que é o defeito que apresenta? Isso aqui é igual, pessoal. Essa parte da máquina aqui é muito similar em qualquer outra marca do mercado. Tá? É peso morto ou pistão e cilindro, tá? Ou camisa. Tá? Essas duas peças que trabalham junto são essas duas peças que dão um impacto lá na máquina. O que acontece quando o consumidor só usa como talhadeira? Então, como a gente falou, não vai ter lubrificação. Por quê? Porque a graxa está aqui, não chega nesses componentes, e aí esse pistão aqui, esse anel, não é lubrificado. Vocês observarem isso aqui em alumínio. Tá? É uma peça de desgaste natural. O anel, não, é ele que faz o contato aqui no cilindro, no cilindro, né, na camisa. Vocês podem ver, ó, que ele tem uma pressão. Ó. Então, vocês, para testar, você coloca o pistão aqui dentro da camisa, aperta, ele não pode bater no final. Esse aqui não está batendo lá no final. Inclusive, ó, ele não sai com tanta facilidade. Tá? Para ele sair agora aqui, eu preciso do alicate de bico para tirar ele, senão ele não sai. Então, se ele tiver assim, ele está bom. Se ele entrar com facilidade, sair com facilidade, o conjunto aqui está danificado. Ou o cilindro ou o anel. Normalmente, é o anel O-ring, tá? É só trocar esse anel. Se o consumidor chegar, a minha máquina ficou fraca, ela está funcionando e tal, mas a pancada dela está fraca. Basta você trocar aquele anel, normalmente, basta trocar o anel, que a máquina vai funcionar. Como você vê o desgaste daqui desse cilindro? Só para você passar o dedo. Se você passar o dedo, não tem nenhum canal, não tem nenhum ressalto, está liso a parede, ele está bom. Ok? Então, essa peça aqui troca-se menos do que o anel. E o batedor lá, o cilindro lá, o peso morto. O peso morto quase não troca, porque ele não tem desgaste. O que tem desgaste vai ser o anel. Tá? Então, ele daqui não vai sair mais. Só com um alicatinho aqui para tirar. Pedi para o Matheus pegar um alicatinho de bico lá para mim, a gente tira ele aqui de volta. Vamos lá. Peças que desgastam também. Esse aqui é o pino, tá? Do cilindro aqui, ó. Então ele faz, normalmente ele faz dois canais aqui, ó. Aqui ele já está meio brilhante, já está polido, porque vai essas duas arruelas. Então essas duas arruelas aqui é que seguram esse pino ali dentro. Então o que danifica? Essa arruela vai danificar, são duas arruelas. Elas ficam ovaladas, então se ela tiver ovalada, ela está danificada. E aqui, esse pininho, se ele tiver marcado também, já fez um canal ali onde ficam umas arruelas, vocês trocam porque está danificado. Vamos lá. Rolamento. Então, esse rolamento aqui, ele pode apresentar 4 defeitos, tá? Primeiro defeito, ele quebrar, né? Ele vai danificar, vai quebrar, essa parte dele quebra, ou a parte desse rolamento aqui, a parte de baixo dele quebra, ou o rolamento excêntrico na parte de cima quebra. Então, isso no visual já dá para a gente saber que está danificado. O rolamento de agulha pode danificar também, então no visual também é fácil. A haste do rolamento, ela marca, tá? Com o tempo que ela trabalha aqui, ó. Então, com o tempo, ela vai marcando, ela vai ficando mais fina. Ela ficando fina aqui, também danificou. Ele vai começar a dar jogo aqui no pino do cilindro. E o que ninguém repara é lá dentro. Vou ver se eu consigo agora fazer ali, focalizar aqui. Tá difícil a focalização. Mas ali dentro a gente tem encaixes, tá? Aqueles encaixes encaixa essa engrenagem aqui, ó. Tá vendo que a engrenagem tem um castelinho ali, ó? Essa engrenagem encaixa aqui e ela que vai acionar
o sistema de impacto ou não. Então, quando a engrenagem ela é afastada, ela fica girando em falso e não aciona o rolamento excêntrico. Quando eu giro o botão lá, o manípulo de função, a engrenagem gruda lá novamente e faz girar o rolamento excêntrico ligando a função de impacto. Então, a gente tem que notar aqui no castelinho desgastes, tá? Então, quando ele está danificado, o desgaste aqui é profundo, quase que fica liso a ponta aqui do castelo. Tá? E dentro do rolamento também fica desgastado. Ok? Mas essa engrenagem normalmente desgasta, é mais rápido o desgaste dos dentes da engrenagem com induzido do que esse daqui. Mas é importante visualizar essa engrenagem e aqui dentro do rolamento. O que causa esse defeito? Tá? Não vai entrar, como se fosse uma marcha, o câmbio não entrando. A máquina não engata, tá? Você vira, mas ela não encaixa o impacto lá, não encaixa a função que você quer. Tá? Esse rolamento vai aqui dentro do rolamento. O rolamento de agulha vai dentro do rolamento excêntrico. Tá? Esse também no visual. Tá? Inclusive, esse daqui perdeu, ó. Perdeu uma agulha, ele está danificado, tem que trocar. Tiverem dúvida, pessoal, vão perguntando lá, tá? E esse cara aqui é que faz a mudança. Ele é ligado no botão aqui, ó. Então, ele vai ligado aqui. Daí, conforme eu mudo, giro o botão, ele vai para frente ou vai para trás, ligando ou desligando o impacto. Então, ele também tem um castelo aqui, ó. Esse castelo ali desgasta. Ele vai aqui dentro, ó. Vai montado assim, ó. Então, tá aqui, tá a engrenagem, rolamento, excêntrico, e ele vai aqui dentro. Tá? Quando a engrenagem tá para fora, ó, a engrenagem tá para fora. Gira só o eixo. Girando esse eixo aqui, ó, vai fazer a função só de furadeira. Agora eu coloco o eixo para frente. Tá? Esse eixo aqui, com o botão, eu vou jogar ele para frente. A engrenagem vai acoplar no rolamento. Quando ela começa a girar, olha o rolamento girando aqui também, ó. Aí eu liguei o impacto. Tá ligado o impacto. Sistema para baixo, o rolamento excêntrico vai ser desligado, desacoplado, e é só furadeira ou só talhadeira. Né? Só talhadeira é no entre meios, ó. Esse cara aqui sai e gira só aqui, ó. E aí a máquina não vai girar. Então esse cara sai e fica só esse movimento aqui. Então, esse cara aqui normalmente danifica aqui e danifica esse rolamento, ou essa placa aqui de acoplamento com o interruptor, com o botão lá de acionamento. E o botão de acionamento? Normalmente, o consumidor ele faz uma força excessiva e aí quebra esse pininho, tá? Esse pininho ele quebra, você não consegue mais fazer a mudança. Não consegue fazer a mudança de impacto. Ok? Mas esse é no visual também. Se olhou, está quebrado, troca. Legal, pessoal? Tranquilo, né? Não é uma máquina de 7 cabeças, é bem simples. As peças que quebram, a maioria delas é no visual, exceto aqui dentro, que você tem que fazer o teste, ver se ela está com pressão. O Matheus trouxe aqui um alicate para nós, vamos tirar ele aqui de novo. Ele é dificinho até de tirar. Então, é esse aqui o anel que se troca. É isso aqui, tá? Martelete, perdeu a força, é isso daqui. Bora lá, vamos assistir um vídeo aí? Acho que o Ronei está lá com o vídeo, vamos assistir, eu vou narrando aqui o vídeo, para vocês entenderem um pouco o que acontece. Vamos lá, aí é tirar todo o sistema ali de dentro do batedor, que é simples. Aí a parte que a gente vai tirar a embreagem, tá, pessoal? Esse sacador nós temos para vender. É bem simples, tem 2 anéis, esse daí é um martelete, um MPV 852. Você tira 2 anéis, eu estou tirando ali o primeiro anel, é um anel elástico. Tira o primeiro anel, vai sair a parte de baixo da embreagem. Agora eu vou tirar a engrenagem.
também faz parte da embreagem, que aí é o segundo anel. Então tem um segundo anel ali elástico, removo ele. O sacador, depois a gente passa o código aí, o pessoal ali do apoio, eles já vão ver para nós lá o código. Eu não sei nem se lançou ainda, eu acho que ele lançou que a gente já fez até uma live dele. Então tá aí, arranquei o sistema de embreagem, e aí eu estou mostrando, ó, o desgaste desses dentes aí é que vai definir se está danificado ou não. Ali tá as estrias que eu falei para vocês, as estrias que seguram a broca por o giro. E agora a gente vai desmontar o 840. Então, o 840, basicamente é assim, pessoal. Primeiro vocês desmontam a parte do encaixe da broca, da talhadeira. Depois vocês acham o carvão. Às vezes o carvão está para dentro da máquina, ele não tem um acesso rápido. No caso dessa máquina, um acesso rápido. E também depois tiram o botão de mudança. O botão de mudança ele não deixa desmontar. Ó. A máquina, eu tentei desmontar ela aí, não sai o eixo. Enquanto não tirar o botão, não sai a parte da frente. Nessa máquina e na 1500, o sistema de desmontagem é igual. Então, vai ter esse retentor aí. Está travando um pouco o vídeo, mas lá se vocês quiserem novamente ver, lá no telecontrole vai estar lá, vocês conseguem ver ele melhor. Aí tá travando, porque a gente está com muito computador ligado aqui para passar para vocês. Então, esse retentor, pessoal, desmontou a máquina, troca, tá? Porque ele danifica. Você vai tirar ele uma vez, ele vai danificar. E se você não consegue desmontar a máquina sem tirar esse retentor. Tirou o retentor, tirou os anéis, vai sair de novo ali o porta-ferramentas. Do mesmo jeito, a gente, para tirar a embreagem, usa o sacador aí novamente. Do mesmo jeito que a gente desmontou o 852, o vídeo anterior. Nesse caso, a gente vai ter só um anel. Então, tirando o anel ali... Tirando o anel, vai sair a engrenagem, vai sair a embreagem. Desculpa, nessa máquina a embreagem é em outro local. Aí a gente só está tirando só o sistema de engate das funções. Depois eu já mostro para vocês. Eu uso um ímã para tirar os pinos, que também é bipartido esse porta-ferramenta. Então eu estou tirando os pinos. Bate ao contrário, tá? Bate para dentro a parte da frente do porta-ferramenta. Vai sair, tem mais 4 esferas, se eu não me engano, para sacar o batedor, sai o batedor. Daí eu estou mostrando que a gente tem que trocar o anel do batedor. Sempre desmontou a máquina, troca os anéis Oring. Então essa máquina tem um anel batedor ali. Tem um anel no peso morto, ou no pistão, troca também. E tem um anel similar à máquina que a gente viu anteriormente, ali no porta-ferramenta. E também o mesmo sistema ali, pessoal, que eu mostro aí, que pode danificar, pode ter rebarba. Então, na hora de você desmontar, pode enroscar, é normal. E na hora de desmontar, para não enroscar novamente, é só uma lixinha d'água, ou se você pegar uma micro retífica com a ponta montada, ou uma lima rotativa, você consegue fazer esse desbaste e tirar essas rebarbas. As rebarbas aparecem tanto na ponta do porta-ferramenta, como no porta-ferramenta propriamente dito, né? Como eu estou mostrando aí. Essa peça danifica basicamente aí onde está as esferas, tá? Dificilmente apresenta problemas de desgaste interno. A engrenagem, dente quebrado e nos canais da chaveta. Então, observem os canais da chaveta e os dentes da engrenagem. Vamos já passar para o MRV 1315. Vocês vão ver a quantidade de peça, qual que é a diferença. Por que máquinas que só batem pode ficar batendo o dia inteiro e máquinas que perfuram e batem não pode. Você vê que a quantidade de peça é muito menor. Né? Como uma máquina que só bate, você vai ter basicamente o peso morto e o cilindro dentro da máquina. Então, por isso que a lubrificação desse tipo de máquina é mais tranquila. Isso é inevitável, tá, pessoal? Vocês têm que ter um maçarico desse, não só para as marcas da Wonder, mas qualquer máquina de qualquer outra marca, porque martelete, os parafusos são colados. E se vocês não tiverem um maçarico desse, vocês não vão conseguir tirar, vocês vão danificar o encaixe do parafuso.
e vão danificar a máquina. Então, tem que ter um soprador, um maçariquinho, esquentar bem ali até o parafuso, a cola do parafuso derreter ali. Tá? Então, vocês estão vendo aí que eu vou tirar agora o cilindro. Esse cilindro é só na prensa. Então, saiu ali o cilindro, a carcaça do cilindro e o peso morto. Basicamente é isso. Aí a gente tem uma biela para dentro da carcaça da máquina ali, que a biela a gente já vai tirar. Mas você viu, são 4 peças, basicamente. Diferente de um martelete rotativo, que é um monte de peças, né? E aí pode apresentar maior defeito. Então, tirando ali o pistão, também tem um anel. Esse anel abriu a máquina, troca o anel. Esse daí é responsável por empurrar o peso morto, e o peso morto vai bater na ponta da broca, lá na traseira da broca. Então tá aí, ó, peso morto, troca o anel e pistão também. Dificilmente essa biela aí quebra, tá, pessoal? Mas é importante verificar ela com relação ao rolamento de agulha. O rolamento de agulha dela não sai, então se danificou o rolamento da agulha, tem que trocar a biela inteira. Tá aí o anel de amortecimento. O anel de amortecimento também é importante trocar. Desmontando o restante da máquina, parte de engrenagens, daí vocês basicamente já têm o conhecimento, com um sacador convencional de 2 pernas, 3 pernas, você saca o rolamento e depois numa prensa você pensa em engrenagem e a biela para o outro lado. E para a gente finalizar aí, tem um martelo demolidor maior nosso, também sim, tem bem menos peça do que os marteletes menores, tirando o encaixe da broca. Esse encaixe ele danifica basicamente ali no encaixe dele, que eu vou mostrar daqui a pouco, na hora que a gente desmonta ele. A broca pode ficar caindo, então acabou o vídeo passando direto, porque a gente está com falha no vídeo aqui, pessoal. Mas depois vocês dão uma olhada lá, ele tem um encaixe, se o encaixe dele estiver danificado, desgastado, pode trocar. Esse parafuso desmontou a máquina, né? Depois de um tempo de uso a máquina, 1 mês, 2 meses, o consumidor voltou, tem que trocar de novo os parafusos e as molas, tá? Troca os parafusos, troca as molas. Anéis O-ring. Anéis O-ring, como eu falei, troca todos. Abriu a máquina, troca todos. Esse daí é o amortecedor. Amortecedor, só se ele tiver com defeito, tá? Você troca. Não precisa trocar sempre que abre. Mas o anel O-ring, como vocês já sabem, troca sempre que abre a máquina. Aquecer novamente. Então não sai, pessoal. Vocês vão tentar tirar, vai espanar a cabeça do parafuso, ou pode até quebrar o parafuso. Tem que aquecer, senão não sai. Ó, tem a biela, pistão, anel do pistão troca. Pistão só vai trocar se tiver danificado mesmo, se tiver riscos, se o orifício onde vai o pino tiver ovalado, vocês trocam. Saiu aí, ó, esse daí é o peso morto dessa máquina aí, é desse tamanho mesmo, tá? É grandão assim mesmo. Que a máquina dá uma pancada lá de 65 joules. Esse anel ele é bipartido, então não se preocupe, a hora que vocês desmontarem a máquina, ele tiver aquele corte ali, ele é daquela forma mesmo. Ele é só um alinhador do peso morto. Está aí onde tem o óleo, que a gente tem que sempre verificar se tem óleo ou não. Esse é o reservatório de óleo. Desmontando a parte de engrenagem, essa parte aqui vai ter graxa. Eu tirei essa peça, a parte elétrica, para ficar mais fácil de fazer a manutenção. Lembrando que ferramenta elétrica ela é uma máquina pequena, não é um carro, né? O carro, obviamente, você não vai desmontar tudo para chegar num determinado componente do carro. Mas a máquina é uma máquina pequena, sempre é importante a gente desmontar a máquina inteira para ver o que tem defeito, né? Às vezes o consumidor veio com uma reclamação. E aí, no final das contas, a gente olhando mais profundamente, teve outros componentes que poderiam dar defeito a curto prazo. Então, é uma máquina pequena, as 10 ferramentas elétricas são pequenas. Então, eu sempre indico, não tenha pressa. Fala assim, vou consertar só aqui e não vou perder tempo e já vou mandar embora. Não, desmonte a máquina inteira, limpe, lubrifique, analise componentes elétricos, né? Se o defeito for mecânico, analise componentes elétricos e vice-versa, para ver se tem alguma coisa que possa dar defeito a curto prazo. E outra, você não vai ter o retorno da máquina, né? Então, o consumidor sai contente, ele não vai ter aquela volta, fala, você consertou a máquina, mas agora ela não está ligando. Então, é porque a gente acabou não vendo a parte elétrica. Então,
é importante desmontar. Essa parte já é uma parte que não apresenta muito defeito, né, engrenagens, tá? Em marteletes, porque principalmente martelete de impacto, só tem impacto, só demolidor, porque eles não travam, né? Dificilmente travam um martelo desse. Então, dificilmente a engrenagem sofre. Então, é importante verificar, mas dificilmente apresenta defeito. Qual que é o defeito? Quebra de dente, vai quebrar o dente da engrenagem ou o dente do pinhão do induzido. Para sacar isso daí, você saca primeiro a engrenagem menor, usando 2 chaves de fenda, apoiando embaixo da engrenagem menor, ela sai. Sacando a engrenagem menor, tira o anel trava, que daqui a pouco eu vou mostrar ali, tira o anel trava, a engrenagem maior vai ficar exposta, só na prensa, você pressando, vai retirar. O parafuso da biela que fica dentro da carcaça ali, também é muito difícil retirar. Então, sempre use o maçarico para aquecer o parafuso e retirar. Aquele parafuso está ali dentro, daqui a pouco a gente vai observar ele. Para sacar isso, a parte do motor dessa máquina, basicamente você tira as escovas de carvão e prensa da ponta do induzido, isso sempre em prensa hidráulica, tá? Essas peças dessas máquinas são peças que são prensadas com uma interferência muito pequena, então elas estão bem fixadas. Então, usando uma prensa hidráulica fica mais fácil que uma prensa manual você não vai conseguir. Então, na prensa hidráulica, você apoiando a carcaça, vai sair todo o porta-escova, vai sair o estator, vai sair tudo junto, tá? Prensando pela ponta do induzido. Daí eu já vou mostrar ali na prensa hidráulica a gente sacando. Eu passei o vídeo rápido, pessoal, porque a gente só tem 1 hora de treinamento aqui. Inclusive, a gente já até passou um pouco. Eu sei que vocês têm muito trabalho para fazer nas oficinas de vocês aí. Mas se vocês depois quiserem observar e assistir de novo, vai estar lá no teleconto. Inclusive, no teleconto não vai estar travando desse jeito, tá? Mas vamos lá. Então, removendo aí os parafusos do estator, esses parafusos aqui fixam o estator no porta-escova e estator na máquina. Aí é só colocar na prensa, que a gente vai conseguir sacar aí as 2 peças, tanto a biela quanto o eixo do induzido. Então, eu saquei já o anel trava, coloquei a máquina na prensa, estou apoiando no eixo do induzido, saiu toda a parte para baixo, agora o eixo da biela também sai tudo para baixo aí. Tá ok? Pessoal, é isso. Se vocês tiverem dúvida, tem dúvidas aí, o Ronei ou é o Pedro que está na vez aí, Ronei? Tá comigo aqui, Brits. Tem Então, algumas dúvidas aqui, hein? Vamos lá. Que bom. Vamos começar então. O Jefferson Shiroshima, ele pergunta dos martelos perfuradores, qual que é a proporção do martelo perfurador? Acredito que seja aquilo que você falou lá do 80-20 lá, né? Isso. Essa conta ela é dada através de 10 minutos. Então, 10 minutos que você trabalhou, você pode fazer uso desses 10 minutos de que forma? Você pode trabalhar 8 minutos perfurando e apenas 2 minutos quebrando. Tá? Então, vou pegar minha máquina lá, eu sou, por exemplo, um encanador. Aí você me chama para ir fazer um reparo num vazamento de um cano na cozinha da sua casa. Então, vou lá dar uma olhada, tá atrás desse azulejo aqui, tá mais ou menos por aqui. Aí sim eu uso a máquina na função talhadeira, vou tirar 2, 3, 4 peças de azulejo, vou tirar o reboco de concreto e vou encontrar o cano lá de água. É para isso que servem as máquinas pequenas, né? Então, não vou alcançar esses 2 minutos, porque eu vou quebrar ali, vai ser rápido, não vou alcançar esses 2 minutos, se passar um pouco também não tem problema, mas o que eu não posso fazer é abrir canaleta. Então, abrir canaleta, que a maioria dos eletricistas e encanadores estão fazendo, é abrir canaleta de 10 metros, 20 metros, fazer instalação hidráulica de uma casa inteira. Então, isso não é indicado. Então, basicamente, dentro de 10 minutos, eu só posso trabalhar 2 minutos quebrando. Beleza? Beleza, ok. O Gabriel Galdério, ele pergunta assim, concreto comum, até que espessura pode se quebrar? E se para a coluna existe alguma indicação de medida, tipo 15 por 20? Tá. Então, a gente vai fazer assim. No caso de vigas, não é piso, né? No caso de vigas, a gente vai dividir, a viga ela não tem 4 faces, né? Ela tem 4 lados, né? Se ela for uma viga quadrada, né?
Você vai pegar essa viga e vai dividir ela em 4 pedaços, né? Qual que é a espessura dela do meio? Então, ela tem, digamos, 30 centímetros, né? Ela tem 30 centímetros. Esses 30 centímetros eu divido no meio, porque eu vou quebrar daqui, depois eu vou quebrar daqui, depois eu vou quebrar daqui. Tá? Então, vai dar 15 centímetros. 15 centímetros, qual que é o martelo que vai quebrar 15 centímetros? 16 quilos. Né? Só acima desse que consegue. O de 30, eu não consigo colocar ele na vertical. Né? Eu só consigo trabalhar, eu não consigo colocar ele na horizontal, desculpa. Só consigo trabalhar na vertical de cima para baixo. Ele pesa 30 quilos, eu não consigo ficar segurando 30 quilos aqui. Então, é o de 16. Então, de 16 eu consigo quebrar uma viga. Ah, Brits, mas eu não vou quebrar a viga inteira, eu vou descascar a viga. Bom, descascar a viga é outra coisa. Então, quanto você vai descascar da viga? Tem que ver quantos centímetros você vai descascar para dentro dela. Dependendo do quanto você for descascar da viga, o martelo pode ser menor. Então, talvez o 1315, o MRV 1315, consiga atender esse consumidor. Então, quanto que ele vai tirar dessa viga? Está dentro da especificação do martelo, então é um martelo de 10 quilos, de 7 quilos, né? Que é a categoria de 7 a 10 quilos. Para cada polegada, 5 quilos, então dá 2 polegadas. Então, 50 milímetros, 5 centímetros é o que ele vai quebrar. Se for esse o descascamento da viga, não tem problema, o MRV 1315 atende. Ok. O Marconi, ele pergunta se tem algum canal exclusivo para tirar dúvidas sobre conserto, manutenção, para agilizar o processo. Então, através do telecontrol no helpdesk. No helpdesk, ferramentas elétricas, lavadoras de alta pressão, máquinas pneumáticas, máquinas a combustão. Em geral, assim, é comigo dessas máquinas, é comigo as dúvidas, tá? Então, o pessoal da Ascom recebe, filtra, se for perguntas mais simples, eles têm condições totais de responder. Se for com perguntas mais complexas, eles vão filtrar, vão mandar para mim. Se a pergunta for feita de manhã até a tarde, eu respondo. Se for feita na parte da tarde, no outro dia de manhã eu já respondo. Então, é rápido, é através do helpdesk. Ok. O Fábio pergunta, e o Valim acabou de colocar aqui também, uma certa dificuldade para montar e ajustar o botão seletor de funções do martelete, o MPV 853. Você quer saber se tem uma posição correta para retirar e montar esse botão. Vamos fazer assim, ó, se tiver mais uma pergunta, eu vou responder essa outra pergunta. Enquanto o Matheus pega um 853 para mim aqui no showroom, eu já mostro para vocês como é que faz. Tá bom? Pode ser, Rony? Pode, perfeito. Vamos lá, então. Não, ele fez um comentário aqui, na verdade, né? Ele falou que sempre que abre o martelo de 2 quilos, né? Os martelos de 2 quilos, ele olha dentro deste rolamento excêntrico, pois ele faz patinar também. Isso, sim. Naqueles castelinhos, né? Aqui nesse castelinho aqui é o que dá o problema, né? Aqui dentro. Aqui e aqui, que é o engate, né? Então, esses dois aqui são encaptados assim. Se isso aqui tiver patinando, realmente não vai engatar lá na broca, né? Então, ele tem que estar firme assim. Ó. Mas vamos aqui, ó. O Matheus já trouxe aqui, ó. Vai ser rápido. Muita gente tem dúvida, né? De como remover aqui o interruptor. Na verdade, é bem simples a gente remover esse botão aqui. Algumas máquinas, o 620 nosso e o 852 para o sentido, deixa eu ver aqui, é para o sentido anti-horário e esse daqui é para o sentido horário. Vamos ver aqui se eu acerto, tá? Como que você tem que fazer? Tem que apertar o botão aqui, ó, amarelinho, até o final e girar o botão até o amarelinho ficar reto aqui 90 graus com a máquina. Ó. Vamos ver se eu acertei aqui. Não, esse aqui é sentido anti-horário. Então, vamos lá. Vamos girar ele para o outro lado. Ó. Ele ficou para baixo. É só eu puxar aqui, ó. Ver se eu tenho força aqui suficiente. Aí, ó. Saiu. Para colocar, do mesmo jeito. Aperta até o final. E isso tem que fazer, gente, com a máquina montada, tá? Se você tentar fazer com a máquina desmontada, não sai. A máquina está assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no martelete é desmontar aqui a parte da frente, tirar esse cara aqui e tirar o escova de carvão. Né? Vamos lá. É que eu quero mostrar para vocês, eu estou contra aqui. Deixa eu colocar. Ele encaixou. Está pronto.
A peça lá dentro, normalmente, ela já fica, quando você tira ele, ela já fica na posição que você precisa montar depois. Se você não fez nenhum movimento, nada aqui, ela já vai ficar na posição. Mas caso você desmontou a máquina inteira e tirou da posição, vamos ver se será que a gente consegue puxar aqui para a câmera, para a webcam? Vamos lá. Esse garfinho aqui, ó. Esse garfinho aqui, ele tem que ficar no meio desse orifício. Tá? O garfinho ficando no meio do orifício aqui é sinal que ele já está na posição. É só montar o interruptor, que ele vai encaixar direitinho, tá? Trazer para cá. Próxima, Ronei. Acho que respondeu, né? Perfeito, Brito, isso aí. O Marconi fez uma pergunta aqui, mas acredito que no final que você já respondeu. Ele perguntou sobre o cilindro lá, o peso morto do pistão. Quando que precisa substituir o anel O-ring? Se existe posição, profundidade do peso morto dentro do cilindro? Não, basicamente assim, se você apertar, né, você colocou, trocou, aqui como eu falei, abriu a máquina, troca esse anel aqui, tá? Abriu a máquina, troca. E aí você colocou aqui, tá? Ele não tá, ó, ele não tá no fundo, ó. Ele não encostou aqui no fundo, e quando eu aperto aqui, ele dá pressão, tá? Eu não consigo colocar ele até o final. Ele vai, mas ele cria pressão e não me deixa empurrar ele até o final. Então, sinal que ele tá bom. Então, ele não tá encostando no fundo, ele tá bom. E assim ele não sai. Ó. Quando ele está danificado, se eu fizer assim, ele cai. Por quê? Porque a contrapressão aqui não existe. Né? Nesse caso, como o anel está bom, existe contrapressão, eu só consigo remover com alicate. Então, aí com alicate ele sai. Então, assim, abriu a máquina, troca. Ah, mas eu troquei faz pouco tempo para o consumidor esse anel. Põe ele aqui e testa. Apertou até o final, ele está fazendo pressão, então ele está bom. Opa, tá me ouvindo aí? Tô, agora eu tô. Opa, beleza. Então, tem aqui a Sutilmac e mais alguns aqui que perguntaram também sobre qual a graxa correta usada nesse tipo de martelo e também a medida do óleo usado, né, nos martelos grandes aí. Beleza. Então, assim, graxa, o que a gente vai fazer? No caso desse tipo de martelete aqui, você vai calcular mais ou menos 1/3 do espaço vazio. Então, esse cara está aqui, ó. Você vai calcular mais ou menos 1/3 desse espaço vazio e vai colocar graxa nesse 1/3 do espaço vazio. Então, você divide em 3 partes, vai colocar graxa apenas em uma parte dessas 3 partes que você dividiu a carcaça. Tá? Então, você vai colocar... O que normalmente eu faço nesse tipo de martelo? Eu dou uma caprichada na graxa aqui, ó, tá? E um pouco aqui em cima. E um pouco aqui em cima, tá? Eu capricho aqui nessa engrenagem. Mas aqui eu quase forro de graxa aqui, tá? Eu só não ultrapasso muito, porque se na hora que eu for colocar aqui, pode vazar a graxa para fora da máquina. Então, eu dou uma caprichada aqui e aqui. Vai dar mais ou menos 1/3 do espaço vazio. Qual a graxa? Tá? A graxa que a Wonder indica nas máquinas é a 00 ou 01. O que significa isso? 00 ou 01 é a viscosidade da graxa. É o ponto de gota dessa graxa. O que significa ponto de gota? É a graxa esquentando e ela virando quase líquida ao ponto de virar quase um óleo e gotejar. Tá? Então, isso é o ponto de gota. Então, graxas que chegam ao aquecimento ideal para os marteletes da Wonder são as graxas 00 ou 01. De preferência, a 01. Tá? Inclusive, é uma graxa que dá para usar em outros locais. A 01 é a mais indicada. Vocês vão encontrar, principalmente da Bardal. A Bardal tem a 01 EP ou EP01. Vocês podem encontrar de outras marcas dizendo apenas o número 1, ou algumas marcas colocam 2 zeros antes do 1, 001. Então, você vai encontrar 1, 01 ou 001. São graxas comuns, graxa de
sabão de lítio, mas basicamente é isso, tá? 01 ou 001, tá? O óleo é um óleo automotivo mineral, qualquer marca. Normalmente eu indico o mais barato. Se eu encontrar o mais em conta, é o que eu vou indicar para vocês. Nesse caso aqui, aonde vai o óleo? Na primeira montagem, pessoal. Tudo bem, você colocou graxa aqui já, beleza, né? Só que quando você for montar, aqui é óleo, tá? Por que óleo aqui? Porque aqui só vai conseguir entrar a graxa ao ponto de gota. Então, a graxa já é quase líquida. Então, até ela chegar aqui, talvez no funcionamento, vocês acabam detonando esse anel. Então, no primeiro, você consertou a máquina, a primeira ligada dela, monta ela com óleo, tá? Pode bisuntar bem aqui de óleo, tá? Se você colocar a graxa também não vai entrar num ponto de gota aqui dentro, não vai aquecer o suficiente num teste, mas vai aquecer o suficiente para danificar o anel. Então, aqui dentro você bota aquele óleo mineral também, que eu já falei aí, automotivo, dá uma bisuntada lá, joga óleo aqui dentro, monta e pode ligar a máquina. Tá? E aí, nos martelos maiores, da mesma forma, tá? Nos pistões, antes de ligar a máquina, na montagem, você já coloca bastante óleo, e no martelo maior, que tem o compartimento de óleo, você enche até o nível máximo lá, pode encher tudo, que ele vai... Não existe um nível para esse óleo, só existe a falta, né? Então, faltou óleo, tem que pôr, tem que indicar para o consumidor, falar, sempre que você olhar no visor, tá faltando óleo, ponha, tá? Porque esse óleo está lubrificando o pistão lá, beleza? Perfeito, Brits. Vamos para a última pergunta aqui, né? O Gabriel faz mais uma pergunta aqui, né? Inclusive, na primeira pergunta eu falei que era Gabriel Galdério, mas não é Galdério, é Galtério. Mas vamos lá. Ele perguntou se o rompedor de 16 quilos é para 12 centímetros de espessura em concreto usinado, perfeito? Para concreto comum, continua sendo 12 ou ele consegue uma espessura maior? Né? Ele consegue uma espessura maior. Por exemplo, o contrapiso, a gente fala que ele não é um concreto tão duro, contrapiso comum, né? É um contrapiso da nossa casa e tal. Ele é um concreto comum. Então, ele vai conseguir quebrar mais. Mas a gente sempre coloca o máximo, né? Porque o mínimo não danifica a máquina. O máximo é que danifica. Eu não sei dizer exatamente para você, num concreto, num contrapiso convencional da nossa casa, quanto que ele conseguiria quebrar. Mas aí a gente pode colocar quase que o dobro, porque a diferença aí entre os dois concretos é bastante. Né? Tem muito mais pedra no concreto usinado, então é mais difícil quebrar, tem muito mais secadores, né? Eles colocam componentes para secar mais rápido, então isso também endurece o concreto. Então, você pegar um concreto, por exemplo, de posto de gasolina. O concreto de posto de gasolina tem 30 centímetros, mais ou menos. Aquele é usinado, acho que 2 vezes, tão duro que é. E aí já não é um martelete de 30 quilos, mesmo a gente sabendo que tem muita gente que utiliza o martelo para isso. Então, ele vai apresentar um defeito prematuramente. O ideal para a pista de posto, o nome é meio esquisito, tá, pessoal? Mas é chamado de picão. É um implemento que é colocado em escavadeira, em reta escavadeira, que é justamente para quebrar concretos nessa espessura. Mas o pessoal utiliza o martelo de 30 quilos para fazer essa quebra, mas não é ideal, apresentar defeito prematuramente. Então, Gabriel, dá para quebrar mais, acredito que mais, pode chegar até o dobro, né, da espessura, um concreto de contrapiso de casa convencional, mas a gente sempre dá o mais duro, né? Então, acho que a gente respeitando o concreto mais duro, a máquina vai durar mais tempo. Beleza, Brits, perfeito. O pessoal perguntou aqui também os códigos das ferramentas que você utilizou ali para fazer os vídeos, né? Aí o pessoal do apoio das Tech ali é só solicitar para eles que eles passam. Inclusive aqui no chat a gente já colocou o código de um deles aqui, o Jackson colocou ali o código para gente. Beleza? Legal. Então, podemos finalizar então. Obrigado, Ronei. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. A gente, na medida do possível, a gente está fazendo essas lives para tirar a dúvida de vocês e fica mais rápido para vocês conseguirem tirar essas dúvidas, porque esse bate-papo vai ficar lá no Telecom. Se vocês precisarem acessar, né, e entender um pouco mais, tirar dúvida, vai ficar lá no Telecom. Então, muito obrigado a todos, bom trabalho a todos. E qualquer dúvida, através do Helpdesk lá, vocês conseguem tirar essas dúvidas. Valeu, pessoal. Até a próxima.